O nosso seminário é sobre fatores ambientais que causam teratogênese em pequenos animais. O grupo é composto por Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela e Crisma. No nosso seminário, a gente vai abordar alguns tópicos, como teratologia por agentes infecciosos, teratologia de fatores físicos, teratologia de fatores químicos, teratologia por fatores mecânicos e além também do caso clínico. E vai ser abordado, então, o uso de contraceptivos como causa de malformações fetais em filhotes de gato. Começando, então, com teratologia por agentes infecciosos. A maioria, então, vai ser de etiologia viral. O resultado final das infecções virais em útero, eles vão ser determinados pela patogenicidade do vírus, pela competência imunológica do feto e também pelo estágio gestacional em que ocorreu essa infecção. Então, nessa imagem aqui, durante o período inicial, quando o blastocisto se livra da zona pelúcida, o embrião vai acabar se tornando vulnerável aos ataques virais. Então, a zona pelúcida é o que vai proteger contra essas infecções. E nessa outra imagem abaixo aqui, tardiamente a placenta vai prevenir as infecções virais até certo ponto. Porém, chega num ponto, então, né, que muitos vírus conseguem cruzar essa barreira placentária. Então, nessa tabela aqui a gente consegue ver alguns vírus, as espécies afetadas e os seus efeitos. Então, no caso de pequenos animais, temos aqui em vermelho a panleucopenia felina, que vai acometer, então, os gatos, e vai trazer como efeito defeitos cerebelares e também displasia retiniana. E em cães, temos o herpes vírus tipo 2, que vai ter alteração, então, no olho, e também irá ter defeitos cerebrais. Boa tarde. Então, dando continuidade ao nosso seminário de teratologia de fatores ambientais em pequenos animais, eu vou dar um enfoque bem grande à radiação ionizante, que se enquadra nos fatores físicos que vão causar essas malformações nos fetos. Então, uma contextualização de literatura, só para a gente dar uma introduzida no assunto. A radiação é a transmissão de energia através de partículas ou ondas pelo espaço ou por um meio material. Basicamente, ela vai se dividir em dois tipos. A não ionizante, que é a radiação da natureza, né? A radiação ultravioleta, a radiação eletromagnética, e a radiação ionizante, que vai estar relacionada com isótopos radioativos de alta energia. Essa alta energia promove uma modificação na eletrosfera, ou seja, um elétron consegue saltar de uma camada para outra, desestabilizando de maneira grave e praticamente permanente ligações químicas antiestáveis. Basicamente, a gente vai ter três tipos de partícula, alfa, beta e gama. A alfa e beta são relativamente fáceis de controlar. Já a partícula gama, essa sim é problemática. Ela consegue, por exemplo, penetrar uma placa de chumbo. Então a gente consegue ver o poder que essa partícula tem, sendo que o chumbo é um dos metais mais densos que a gente conhece. E onde que a gente vai encontrar essa partícula gama? Em tomografias computadorizadas, em raios-x, ou seja, uma alta exposição a essas partículas gamas pode levar a danos celulares irreversíveis, principalmente nos embriões, nos fetos, nos indivíduos em desenvolvimento. Basicamente, a gente vai ter uma teratogênese a dois níveis nas células. Então, a nível citosólico, considerando que a maior parte do citosol, então, é água, a gente vai ter a radiação da água, né, pelas partículas gama, que vai formar radicais livres oxidativos muito poderosos, como peróxidos e superóxidos. Essas duas moléculas elas são capazes de implementar ou clivar elétrons de elementos estáveis, por exemplo, a própria molécula da água. Esses radicais livres oxidativos muito reagentes, eles são chamados de ROS, né, são os Reactive Oxygen Species, que vão causar danos nas macromoléculas. Esse processo é chamado de radiólise. Isso vai ocorrer, então, no citosol, a nível propriamente dito do citosol, né, nível citosólico, ou a nível organelular, principalmente na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. Ou seja, um dano ali pode levar a célula a um comprometimento metabólico por falta de ATP e uma apoptose. Basicamente, a célula vai morrer. As ligações mais afetadas são essas ali, que envolvem enxofre, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio e hidrogênio.
E o dano mais visto vai ser, então, lipídios no DNA e nas proteínas. Começando, então, pelos lipídios, a gente vai ter um dano muito grande, principalmente no retículo endoplasmático liso e no aparelho de Golgi. Imaginemos, por exemplo, um neurônio que esteja com essas duas estruturas comprometidas. A gente não vai ter secreção de neurotransmissores nas vesículas de neurotransmissores nessas células. Então, o neurônio vai ficar afuncional. Outra possibilidade é o ácido araquidônico. Ele vai ser modificado, ou seja, as respostas imunes não vão ocorrer da maneira que elas deviam ocorrer anteriormente. Uma outra possibilidade também é a isomerização oxidativa de ácidos graxos, ou seja, o metabolismo de lipídios daquela célula não vai ocorrer. E isso é muito danoso para os embriões. A nível proteico, então, a gente vai ter um dano nas proteínas metionina, cisteína e cistina. E o dano vai ocorrer principalmente a nível ribossomal, ou seja, ele não vai conseguir secretar nenhuma proteína de membrana, por exemplo. Ou se for secretar uma proteína, vai ser uma proteína alterada. E essa proteína alterada pode ser uma problemática muito grande, porque as células natural killers podem reconhecer essa proteína estranha e atacar essa célula. Porque ela reconheceu como se fosse um corpo estranho, um corpo invasor. Então a gente vai ter uma reação autoimune. E o indivíduo já vai nascer com essa condição de nascença. A outra possibilidade, a gente vai alterar a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, o metabolismo de ATP daquela célula vai ser comprometido e provavelmente vai levar à apoptose. Então a gente pode seguir dois caminhos quando a gente tem um dano proteico. Ou uma deficiência fisiológica para o resto da vida, ou uma apoptose que resolve esse caso aqui rapidinho. E o segundo tipo de dano é o dano a nível nuclear. Esse tipo de dano aqui é um pouquinho mais complexo, já que ele envolve muitos mecanismos que vão ser subsequentes a ele. Então, o dano oxidativo por radicais de oxigênio vai ocorrer nas desoxirriboses ou nas riboses, podendo clivar o DNA ou modificar certos genes de funções específicas. Por exemplo, o gene que controla mitoses anormais. Isso pode levar a um quadro de tumor já no nascimento do animal. Ou então aquela proteína que faz aquele gene que faz a decodificação das proteínas de membrana, que vai causar então aquelas respostas autoimunes que eu comentei anteriormente. Ou seja, as expressões gênicas vão ser completamente modificadas, a célula não vai conseguir regular a mitose. É uma problemática muito séria para o animal, principalmente no nível de formação dos seus órgãos, né? Às vezes pode levar a uma má formação do órgão que é incompatível com a vida. Ou seja, o dano nuclear ele é muito mais danoso para o animal do que o dano citosólico. Os resultados, então, de tudo isso. Eles vão estar totalmente relacionados com a fase embrionária que a exposição ocorreu. Quanto mais cedo, mais sensível o indivíduo é, principalmente na fase embrionária de implantação e de organogênese. Dou mais ênfase aqui para a organogênese, já que é a fase onde os órgãos estão começando a se formar. Então, uma má formação ali já pode ser incompatível com a vida. E essa radiação ela consegue passar pela placenta, sobretudo ainda mais aquelas placentas com mais camadas, né? Como, por exemplo, a dos cumilantes com 5 camadas, ela consegue passar por essas 5 camadas. Os resultados, então, a má formação na organogênese, algumas anormalidades incompatíveis com a vida e dano em dois tecidos principais. O nervoso, já que ele é muito sensível, principalmente no início da formação, lá na terceira semana, e o tecido epitelial também. Tecido epitelial, eu me refiro ao tecido epitelial de revestimento e também o glandular, né? Já que eles são tecidos que têm uma exposição maior com radiação, né? Caso venha a ocorrer o caso, e elas sofrem com altas taxas de mitose, então pode levar a tumores. Como é o caso aqui desse artigo que eu achei na internet. Então, é uma carcinogênese por radiação em cães irradiados durante o desenvolvimento pré e pós-natal. Então, eles fizeram essa comparação das consequências da exposição de radiação no pré e no pós-natal. Basicamente, foi um isótopo de cobalto 60, e nos diferentes períodos de desenvolvimento embrionário. Os resultados mais comuns vistos foram a carcinogênese, principalmente de pele e glândula mamária nas fêmeas, tumores linfóides, principalmente envolvendo células natural killers, que foi o caso que eu citei anteriormente ali na síntese das proteínas de membrana. E em alguns casos também foi observado em mangiosarcomas. Outro caso que merece destaque aqui é a meroanencefalia em cães,
No caso, então, a meroanencefalia é um tipo de anencefalia onde ocorre a formação do cérebro, mas é um cérebro rudimentar. Geralmente isso ocorre então por um fator externo que atingiu. Pode ser um trauma, mas nesse caso aqui foi por radiação. Então a gente consegue ver que o cérebro ele consegue ele começou a ser formado, porém por alguma alteração genética ou alteração mecânica, ele sofreu esse processo de rudimentarização. Então a gente consegue ver que virou uma massa de neurônios, células da glia e de vasos sanguíneos. A gente consegue ver isso aqui na foto histológica dessas duas figuras, né? E um último caso que também merece muito destaque. Esse aqui foi um experimento realizado com ratos de laboratório, onde eles foram expostos à radiação em diferentes estágios do seu desenvolvimento embrionário. A gente consegue ver que, por exemplo, 5 deles conseguiram nascer, porém com incompatibilidades com a vida, né? E que na fileira de baixo a gente consegue ver quatro embriões que foram rejeitados e foram descartados. Eles não conseguiram nem se desenvolver a partir desse período. Então a gente consegue concluir que a radiação ela acaba não tendo um padrão de acontecimentos, né? Ela ocorre de maneira indivíduo específico, não é nem espécie específico, né? Indivíduo específico. E depende muito da resistência genética, depende muito do genoma do animal, mas a gente pode ter certeza que os resultados, no geral, vão tender para o lado negativo, ou seja, da incompatibilidade com a vida. Na teratologia de fatores químicos, qualquer substância química, se tóxica ou capaz de alterar a função celular, tem potencial para ser teratogênica. Os mecanismos responsáveis pela teratogenicidade variam, por exemplo, as plantas. Muitas plantas tóxicas contendo compostos teratogênicos foram incriminadas como agentes causadoras de defeitos congênitos em animais herbívoros. A planta que usamos para a comercialização do tabaco é uma delas. A nicotina tabaco está relacionada com malformações no sistema esquelético e muscular. A planta Veratrum californicum é uma planta extremamente venenosa. Pode afetar o feto de várias formas, problema nos órgãos, músculos e sistema nervoso. Outra planta que causa malformações é a fava comum, que tem como nome científico a Vicia faber, que é pouco encontrada no Brasil, mas é abundante na Europa. Por que os bovinos têm a maior taxa de malformações por plantas como essa? Bem, bovinos não possuem seletividade na hora de se alimentar. Tudo o que encontrarem nos pastos eles vão comer, desde pregos e arames até plantas venenosas. Para malformações no sistema nervoso central, peguei como exemplo a meningocele. Nessa doença, uma bolsa com líquido se desenvolve na cabeça. Outro problema visto nessa doença é o fechamento incompleto da sexta vértebra lombar, devido à não formação do arco vertebral e do processo espinhoso. Isso ocasiona a incoordenação motora, andar cambaleante e dificuldade de manter-se em pé. A hipoplasia cerebelar é a diminuição no tamanho do cerebelo. Alguns sinais clínicos são a incoordenação motora e o opistótono e bruxismo. Essa é uma doença que pode ser causada tanto por plantas tóxicas como uma alteração hereditária e congênita. Uma doença que afeta o sistema musculoesquelético é a artrogripose. Nessa doença, o animal é privado dos movimentos das articulações, como por exemplo, todo o membro pélvico e torácico que ficam limitados no animal. Na maioria dos casos, a inteligência permanece normal, exceto quando a artrogripose é causada por uma disfunção. Finalizando, a alteração no sistema cardiovascular costuma ser fatal para o animal, mas quando ele sobrevive, carrega limitações para o resto da sua vida,
como no exemplo onde o sangue se comunica entre os dois átrios. Esse animal provavelmente se cansava rápido, com pouco esforço, já que a oxigenação na circulação era afetada. Agora falar um pouco sobre teratologia por fatores mecânicos. Então, os fatores mecânicos, eles são resultados de pressões intrauterinas anormais que são impostas ao feto e que podem levar a deformações. Então, no caso de deformações, é um defeito na forma, na posição de parte do corpo, justamente causado, então, por força mecânica, que atua por um período de tempo e que essa força mecânica, então, pode ocorrer a qualquer momento da gestação. Os fatores mecânicos, eles também podem estar relacionados à quantidade reduzida de fluido na cavidade amniótica ou malformações uterinas maternas, e, consequentemente, irá ocorrer uma restrição de mobilidade do feto no útero e tem como resultado a compressão prolongada e postura normal. Em pequenos animais, as anomalias mais comuns que podem ocorrer desvio nos pés, deslocamento congênito do coxal e deformidades no crânio. Com essa pressão intrauterina, pode ocorrer lacerações das membranas extraembrionárias durante a gestação e levar à formação das bandas amnióticas. Essas bandas amnióticas são situações em que as faixas de âmino se desprendem do saco amniótico e passam a flutuar no líquido amniótico junto ao feto. E com essas bandas amnióticas, então, irá ter uma constrição pelas bandas amnióticas de partes do feto, que acomete o desenvolvimento normal e que poderá levar a amputações intrauterinas de parte do feto, mais comum, então, geralmente distos, porém pode ocorrer também em extremidades do feto. Aqui uma imagem, então, para a gente entender um pouco melhor. Então, as bandas amnióticas, elas vão se desprender e vão ficar aqui flutuando junto ao feto. Então, as bandas amnióticas, elas podem, então, apertar dedos, né, distos, ou também partes ou extremidades do feto. Aqui no caso, então, a gente tem uma imagem um filhote de cão, né? E vai mostrar as bridas, que também são conhecidas como as bandas amnióticas, que também são conhecidas como brida, e mostra, então, a amputação do membro torácico do cãozinho. Olá, meu nome é Gabriele e eu vou dar continuidade falando a respeito do caso clínico que se chama uso de contraceptivos como causa de malformações fetais em filhotes de gato. Agora fazendo uma contextualização, dentre os métodos anticonceptivos que existem, se destacam os progestágenos, que são fármacos que são facilmente encontrados e também possuem um baixo custo. Os mais utilizados seriam o acetato de medroxiprogesterona, o acetato de megestrol e a proligestona. Eles atuam na diminuição da atividade ovariana e desencadeiam a supressão da secreção de hormônios gonadotróficos, que seria o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH, então, ele estimula a secreção de estrogênio, que é responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos, e o LH, ele é responsável pelo amadurecimento dos folículos, ovulação e produção da progesterona. Como efeitos colaterais da utilização desses fármacos, podem ocorrer hiperplasias mamárias, hiperplasia e mineralização endometrial. Então, hiperplasia seria um aumento, né, da quantidade de células excessivo, que nessa primeira imagem a gente vê uma hiperplasia em uma gata. Piometra também, que seria afecções com aumento, no caso, do endométrio, acompanhado também de infecção bacteriana. Pode também ocorrer aborto, atraso no parto e malformações nos fetos. Então, aqui uma piometra nessa imagem. O caso clínico, então, era uma felina, fêmea, sem raça definida, aproximadamente 2 anos de idade, pesando 4 quilos, foi atendida, então, no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Paraíba. Apresentava, então, um histórico de secreção vaginal e distocia. Distocia, então, seria a ocorrência de anormalidades, no caso da posição fetal ou do tamanho do feto, que vão acabar resultando em dificuldades na hora do parto. E tudo isso estava ocorrendo há 3 dias. Além disso, a tutora ela relatava que fazia uso de anticoncepcionais contínuos para esse animal, de forma injetável. Durante a avaliação clínica se observou a distensão do abdômen, a
compressão na região perivulvar e uma pequena cicatriz na córnea. Em seguida, foi realizados exames como o hemograma, a ultrassonografia e a cesárea. Posteriormente foi realizada. Depois da cesárea, então, como apresentou-se anormalidades, os fetos seguiram para a necrópsia. O primeiro feto, então, era uma fêmea, natimorta. Foi observado nela palatosquise, que seria a falha na fusão do processo palatino lateral, e também congestão difusa do tecido subcutâneo, que é uma alteração vascular que provavelmente ocorreu por causa do quadro de distocia e ocasionou na morte do feto por compressão. Então, aqui nessa figura A, a gente consegue ver essa fêmea natimorta. O segundo feto era um macho, né? Ele estava vivo e acabou falecendo logo depois da cesárea. Ele apresentava artrogripose dos carpos, que seria uma malformação nas articulações, crânio bífido e meningocele. O crânio bífido é um defeito na linha média do crânio. E quando há uma protusão dos tecidos meníngeos, a gente chama de meningocele. E ele também apresentava palatosquise. Na figura B, a gente enxerga a meningocele e a artrogripose dos carpos. E aqui, na figura C, a gente consegue ver a fenda palatina aqui na seta. O terceiro feto, ele era natimorto, era macho, apresentava os membros pélvicos curvados, uma fenda palatina, o crânio bífido, hipoplasia pulmonar, hepática e cerebelar, a ausência de bexiga, baço, e também apresentava esquistossomos reflexos, que é onde ocorre a externalização de alguns órgãos. Neste caso, era do fígado, do intestino, do rim e das adrenais. Então, na figura, a gente vê o fígado na seta, o pulmão e o coração fora da cavidade torácica na ponta da seta. Também a gente enxerga o pulmão hipoplásico e o coração congestos aqui na figura B. Para a conclusão de um diagnóstico mais específico, também foi coletado sangue da progenitora, no caso, para ser eliminado outros vírus que poderiam ocasionar as malformações, né, para ser descartada essas possibilidades. Com isso, chegou num diagnóstico baseado na anamnese e correlacionado com o histórico de uso contraceptivo da progenitora e confirmado porque os resultados de doenças virais que pudessem ocasionar as malformações, eles foram negativos. As malformações, então, têm origens multifatoriais. Os progestágenos injetáveis, como o acetato de medroxiprogesterona, eles são usados pelos proprietários para tentar inibir a ovulação. No entanto, eles atuam não desencadeando o processo do parto, porque eles acabam impossibilitando a contração do útero e a dilatação cervical, e, consequentemente, a expulsão do feto. Adicionalmente, os fetos, eles possuíam múltiplas malformações que comprometeram o parto natural. Com isso, o estudo, né, concluiu que o uso indiscriminado dos anticonceptivos em gatos por tutores que não têm nenhuma indicação, né, resulta em malformações nos fetos. Diante desses dados, as avaliações laboratoriais, elas foram essenciais para que outras doenças virais que pudessem ocasionar malformações fossem descartadas e fosse comprovado, no caso, que a malformação foi ocasionada pelo uso dos progestágenos.